Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a nossa parte prática do livro de prática de produção textual com o gênero Carta de Leitor. Então, peguem o livro de vocês e abram na página 33. Página 33. Abriram? Então vamos lá, olha só, hora da leitura. Você já escreveu uma carta para uma revista ou jornal? Por algum motivo, você leu algum artigo que lhe chamou a atenção, ou você quis saber sobre algum assunto, e aí você escreveu uma carta para uma revista ou para um jornal? Já alguma vez? Segunda pergunta, por que uma pessoa escreve para revistas ou jornais? Elas escrevem para dar sugestões, para fazer comentários a respeito do artigo, da reportagem, da notícia, para sugerir que outros temas sejam abordados. São vários os motivos que levam uma pessoa a escrever uma carta para um jornal ou para uma revista. Leia as cartas a seguir. Canal aberto. Eu e minha melhor amiga, apesar da idade, competimos muito. Uma quer ser melhor do que a outra. O que fazemos? Alunas do 5º F do Colégio Santa Cruz, 20 de agosto de 2014. E aí embaixo tem outros comentários. Eu também passo pela mesma situação. Não sei como evitar esta competição. É muito difícil. Essa foi a Roberta, de 12 anos. Outro comentário. Eu deixaria ela vencer de vez em quando. Esse foi o Fábio, de 9 anos. E aí tem a resposta, né, da especialista no assunto, uma terapeuta neuropsicóloga. Vamos ver o que ela diz aí sobre esse assunto. Sabia que isso não acontece apenas entre você e sua amiga? Em quase todas as relações humanas, a competição está presente. Por um lado, ela pode ser muito positiva, pois acaba nos estimulando a fazer as coisas do melhor jeito possível. Mas, por outro lado, a competição pode tornar as pessoas mais egoístas e fazer com que a gente sempre enxergue o outro como um rival e não como um amigo. Se isso estiver acontecendo entre você e sua amiga, tente trocar a competição pela cooperação. Sabe como? Fazendo as coisas juntas, aceitando a ideia da sua amiga, tentando ajudá-la com o que ela estiver precisando. Essa pode ser uma boa saída para vocês tornarem essa amizade cada vez mais sólida. Estou torcendo por vocês. E aí embaixo tem uma chamadinha convidando as pessoas a também participarem, né? A enviarem perguntas. Participe e envie sua pergunta para o nosso e-mail. Vamos virar aí para a página 34. Página 34, conheça o gênero. Por que as garotas escreveram a carta para o jornal? Qual era a situação, qual era o problema, o que elas estavam sentindo que elas escreveram essa carta para o jornal? Elas estavam competindo entre si, né? Estavam com problema no relacionamento porque elas eram altamente competitivas e cada uma queria sempre estar mais à frente da outra, e isso estava gerando grandes conflitos na relação de amizade entre as duas. Por isso, uma delas resolveu escrever para o jornal e pediu um conselho para uma profissional, a terapeuta. Segunda questão, o que os outros leitores responderam? As respostas foram iguais ou diferentes do que a terapeuta explicou? As respostas foram parecidas, né? Porque cada pessoa passa por isso. Então, os outros colegas que também escreveram disseram que também passam por situações parecidas e relataram as suas situações. Então, o que a terapeuta disse? Que a competitividade é algo natural entre os seres humanos, não somente na idade delas, mas por toda a vida, e que é algo que a pessoa tem que aprender a lidar.
Então foi um pouco parecido, sim, porque eles disseram, as outras pessoas que escreveram disseram que também passavam por isso. As revistas e os jornais sempre respondem às cartas das pessoas, por quê? Eu acho que nem sempre eles respondem porque eles recebem uma grande quantidade de cartas. Então, nem sempre eles conseguem dar conta da demanda, da quantidade de cartas que eles recebem. Mas até para que eles tenham um feedback, digamos assim, dos leitores, para saber a opinião, se estão gostando, o que eles acham, o que eles gostariam de ver na revista. Até por isso, eu acho que é bem interessante para as revistas e os jornais também receberem cartas de leitores, saberem as opiniões deles, saberem o que eles estão pensando. Explore a estrutura. Observe os elementos que uma carta de leitor normalmente apresenta. E aí tem o mesmo comentário. Eu e minha melhor amiga, apesar da idade, competimos muito. Uma quer ser melhor do que a outra. O que fazemos? Então, olha só, essas partes aí. A parte em negrito e em caixa alta, em letra maior, é a carta o conteúdo da carta, né? Ele deve ser breve, objetivo, e o assunto tem que ser relacionado ao veículo ou ao público-alvo daquele jornal, daquela revista. E embaixo tem a assinatura. Muitas vezes a identidade da pessoa é preservada. Pode haver outras informações como cidade, estado ou idade do leitor. Prática textual. Seu professor vai sugerir alguns temas sobre os quais você vai escrever uma carta de leitor. Ele também vai orientar quanto aos veículos de comunicação, revistas ou jornais, para os quais você pode enviar sua carta. Gente, nesse momento de isolamento e tal, eu vou sugerir que vocês escrevam uma carta para o tema minha quarentena. O que estou fazendo na minha quarentena? Como está sendo o meu isolamento social? Então, vocês vão escrever, digamos que uma revista escreveu uma matéria sobre esse período, como está sendo esse período para as crianças, para as famílias, como é que está sendo assistir aulas online, aulas remotas em casa. E aí vocês vão fazer comentários sobre isso. Vocês vão dizer, na minha casa está sendo assim, a parte mais difícil está sendo essa, a parte mais fácil está sendo essa, o lado bom de tudo isso, tá? Então vocês vão dar a opinião de vocês sobre esse assunto, tá bom? Planeje seu texto. Para planejar o texto, escolha para qual jornal ou revista vai escrever. Escolha também o tema, com base em uma das matérias da publicação. Por fim, decida como será a sua assinatura. Então, o jornal é fictício. Você pode escrever, por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos o jornal O Dia, temos o jornal Meio Norte, temos a revista Cidade Verde. Todos esses veículos são aqui de Teresina. Vocês podem escrever para um desses veículos ou podem usar o nome de um jornal ou de uma revista fictício. Isso fica a critério de vocês, tá bom? Então, olha só, página 35. Produza seu texto. No anexo 9, na página 57, você vai escrever o seu texto. Lembre-se de escrever tudo o que pensou na fase de planejamento e seja claro e objetivo. Ou seja, não é para ser uma carta muito longa, ela é uma carta curta, onde você diz o que você está sentindo, o que você está achando, como é que está sendo, de uma maneira bem clara, direta e objetiva, tá bom? Não precisa ter muitas linhas, muitos parágrafos, não, umas 4 linhas mais ou menos, tá ótimo. Então, você vai fazer lá no anexo 9, na página 57 desse mesmo livro, o livro de prática de produção textual. Avalie e faça a versão definitiva do seu texto. Depois que você fez o seu texto, a sua carta de leitor lá na página 57, aí você volta aqui e vai analisar esses critérios. Vamos lá, antes de enviar a sua carta de leitor, releia e verifique alguns pontos.
Primeiro ponto a ser verificado: a mensagem está clara e a linguagem está adequada? Você usou uma linguagem adequada, não muito informal, não use gírias, não use abreviações. Tudo isso é permitido no gênero textual que foi o anterior, que a gente estudou, mensagem instantânea. Nesse agora, não. Carta de eleitor você tem que ser um pouco mais formal, porque você está escrevendo para uma empresa, para um veículo de comunicação. Então, a sua linguagem, ela deve ser um pouco mais formal. Você tem que tomar mais cuidado com as palavras, com a escrita correta das palavras, escrever de uma maneira, de preferência digitado, mas no nosso caso, né, se você fosse realmente escrever para a carta, eu sugeriria que você fizesse digitado. Mas como a gente está fazendo como atividade, pode fazer mesmo escrita aqui no anexo. Segundo ponto a ser considerado: a carta é breve e objetiva. Você não fez uma carta muito longa, não se alongou muito no assunto, não escreveu muita coisa, ela tá clara e objetiva. A minha quarentena tá sendo assim, a parte mais difícil é essa, mas por outro lado tá sendo bom porque eu estou convivendo mais com a minha família, estamos tendo mais momentos de lazer juntos e tal. Então, é mais ou menos isso que você vai escrever. O seu comentário sobre o seu período de isolamento. Critério 3 a ser observado: o que você escreveu está relacionado com o veículo e ou com o público-alvo? Seu comentário está relacionado com o jornal para o qual você escreveu? Está relacionado com o tema? O tema que eu estou sugerindo foi sobre esse tema que você escreveu lá no anexo. E por último, o critério 4, a carta está se dirigindo à revista ou ao jornal e está assinada. Então você botou prezada revista, sei lá, Cidade Verde, por exemplo, mas você pode criar o nome de uma revista ou pode botar em uma revista nacional. Ou prezado jornal Dia, prezado jornal Meio Norte. Você colocou se dirigindo à revista, ao veículo, e no final você assinou o seu nome. É importante assinar o seu nome também. Para a versão definitiva, faça as correções necessárias no seu texto de acordo com a avaliação realizada. Então, depois que você escreveu lá no anexo, você veio aqui e analisou esses critérios, o que você achar que não ficou muito legal, você vai lá e corrige, tá bom? E no mais é isso, tomar cuidado na hora da escrita da sua carta. Iniciais de nomes de pessoas, você usa letra maiúscula. Iniciais de nomes de lugares, né? O nome do jornal ou da revista, por exemplo. Inicial letra maiúscula. Tomar cuidado com a pontuação, tomar cuidado com a caligrafia, que é muito importante. A pessoa conseguir entender o que você escreveu é muito importante. Você não está escrevendo somente para você, você está escrevendo para alguém ler. É sempre assim, né? Geralmente você escreve para alguém ler. Então, nesse caso, você está escrevendo para uma revista, você está escrevendo para um jornal. Então, é importante que as pessoas consigam entender o que você está lendo. Então, muito cuidado com a caligrafia, com a letrinha, tá bom? E caprichem, pratiquem. Eu recebi agora, na última atividade sobre mensagem instantânea, eu queria parabenizar. O número de mensagens instantâneas agora da segunda atividade foi bem maior. Tiveram bem mais... eu recebi bem mais mensagens, muitas pessoas participaram, foi maior do que a primeira atividade. E continuem praticando, continuem exercitando, não deixem de exercitar, porque tudo que você exercita, quanto mais você exercita, melhor você fica, tá bom? Então, parabéns pela grande adesão de mensagens instantâneas que eu tive na última atividade. Parabéns por vocês estarem fazendo as atividades de vocês em casa, mesmo com essa dificuldade, né, que tá todo mundo passando, de ficar em casa, de não poder passear, de não ter muitas
opções de lazer, não poder viajar. Agora a gente está em julho, a gente vai ter uma semana sem aula, né? A próxima semana nós não vamos ter aula, videoaula, então a gente vai ter uma semana de recesso. Aproveitem essa semana da melhor maneira possível. Viajar a gente não tá podendo, né? Não tá podendo passear, não tá podendo ir a shopping, não vai mudar muita coisa. A diferença só é que você vai passar uma semana sem aula. Então você vai ter um descanso dos estudos. Mas tentem, na medida do possível, relaxar nessa semana para a gente voltar com o gás total em agosto, tá bom? E aí, se Deus quiser, em setembro, a previsão é que as aulas retornem em setembro. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se você está fazendo tudo o que a gente está sugerindo nas videoaulas, nessas nossas videoaulas, se você está fazendo as atividades, se você está seguindo as instruções das professoras, se você está praticando, você com certeza evoluiu. Você não foi tempo perdido, não foi trabalho perdido se você está praticando. Por isso, a importância de você fazer as atividades de casa. Então, pratiquem e tenham um bom descanso nessa próxima semana de recesso. Em agosto a gente retorna. E aí a gente já retorna em agosto com trabalhos avaliativos. Mais à frente, em agosto ainda, a gente vai fazer uma revisão dos assuntos que vão ser cobrados nesses trabalhos avaliativos, mas vai ser bem tranquilo, vai ser como o primeiro. Você vai receber para fazer em casa e aí você pode pedir ajuda à sua família e aproveitar para aprender também, porque quando você estuda com a mamãe, com o papai, você também aprende, não é só com a professora, não. Aproveitem esse período com a família de vocês. Tá perto de a gente retornar com aulas presenciais. E, no mais, fiquem bem, se cuidem, bom recesso e até agosto. Um beijo, tchau, tchau.